Olá, hoje na aula de sistemas operacionais vamos falar sobre monitores. Um monitor é um construtor de sincronização de alto nível. Ele é mais fácil de ser utilizado do que os semáforos que a gente viu até então e também menos propenso a erros. O monitor ele consiste em uma coleção de dados privados e procedimentos públicos agrupados dentro de um módulo. Nesse módulo, os processos podem chamar os procedimentos de monitor, mas não conseguem acessar os dados internos deste monitor, algo muito parecido com o que a gente vê nas classes, na orientação a objetos. E o diferencial de um monitor é que somente um processo pode estar ativo no monitor por vez. Então, já há uma exclusão mútua, por natureza, pela concepção do monitor. Um monitor não é utilizado somente para garantir exclusão mútua. Ele pode ser utilizado também em problemas de sincronização, onde a gente quer, por exemplo, garantir que um processo 1 execute primeiro que o processo 2. Assim como a gente viu exemplos lá na aula de semáforos. Então, nesse caso que a gente quer colocar ordem na execução, os monitores eles apresentam um outro tipo de construtor que seriam as variáveis de condição. Essas variáveis de condição apresentam duas operações, wait e signal, que são invocadas para uma determinada condição. Quando um processo invoca wait numa condição X, esse processo é colocado à espera por essa condição. De forma diferente, quando um processo invoca signal, ele retoma a execução. Monitores não são utilizados somente para garantir exclusão mútua. Quando a gente quer também inserir uma ordem de execução entre processos, ou seja, sincronizar a execução entre eles, a gente também pode usar monitores, mas daí com uma nova primitiva de sincronização, que é chamada de variável de condição. As variáveis de condição elas apresentam duas operações, wait e signal. A operação wait coloca o processo invocador à espera da condição X, à espera que essa condição se torne favorável. A ideia é que o processo invoque wait, fique monitorando uma condição, e se essa condição não for satisfeita, esse processo fica bloqueado à espera da condição se tornar favorável. E a operação signal, que retoma um processo que estava à espera da condição X. Então, esse processo é retomada a sua execução quando a condição que ele estava à espera se tornou verdadeira, favorável. Aqui está um exemplo em alto nível de um monitor. Então, é declarado um monitor, esse monitor tem as variáveis particulares privadas, um inteiro i, uma variável de condição, e os procedimentos, nesse caso aqui, um procedimento producer e um consumer. E dentro dos procedimentos é que há a manipulação dessas variáveis. C não implementa monitores. C, como a gente viu, usa semáforo. Então, o programador C é um programador que tem que estar acostumado a implementar mais baixo nível, estar ciente dos problemas que o uso de semáforo incorre. Felizmente, Java implementa semáforo, implementa monitores. Então, é mais interessante, é menos propenso a erros, é mais produtivo utilizar monitores. Então, na aula de hoje a gente vai focar nesse tipo de construtor. E como que Java garante a implementação desse construtor? Bem, em Java todo objeto tem um único monitor associado a ele, todo e qualquer objeto. Então, esse monitor que daqui para frente a gente chama de um lock, é como se fosse um cadeado mesmo, que em momentos que o programador determina que um código deva ser sincronizado, a Java Virtual Machine garante a exclusão mútua naquele código. Então, ela enxerga aquilo como uma seção crítica e permite que um e apenas um processo execute aquela porção de código por vez. Então, nós, programadores, a gente tem que sinalizar para a máquina virtual Java quais porções de código que a gente quer que seja sincronizada, que exista exclusão mútua. A gente faz isso através do uso da palavra-chave synchronized.
a gente pode colocar essa palavra em métodos, e nesse caso o método todo vai ser visto como uma seção crítica e vai haver ali uma exclusão mútua, ou pedaços de código podem ser determinados como synchronized, e nesse caso só aquele bloco vai ter a exclusão mútua garantida. Quando uma thread ela quer executar um código que é sinalizado como sincronizado, então a máquina virtual o que ela faz é verifica o lock daquele objeto. Se o lock não está alocado para nenhuma outra thread, então ele é atribuído à thread chamadora e essa thread recebe a permissão para executar o código com exclusão mútua. Agora, se a thread chamadora não conseguir obter o lock, porque ele já está sendo utilizado por outra thread, nesse caso ela ficará bloqueada até que o lock se torne disponível. Então vejam que a máquina virtual está garantindo a exclusão mútua. Vamos ver um exemplo de um método que tem uma seção crítica e vamos ver como executar esse método com uma condição de corrida e como garantir a exclusão mútua através de um código sincronizado, usando a palavra-chave synchronized. Então aqui eu tenho uma tabela com duas colunas. Do lado esquerdo eu tenho a classe counter implementada de maneira convencional, sem o sincronismo, sem identificar a seção crítica, sem garantir exclusão mútua. E do lado direito eu tenho a mesma classe, mas aí vejam que o método increment ele está sincronizado. Então eu quero que esse método aqui seja executado com exclusão mútua. Uma única thread pode executar por vez esse código. Só relembrando o que esse código faz é acumular na variável count um incremento quando o método increment é invocado. A gente viu em exemplos anteriores que esse método é uma seção crítica, porque se houver preemptação nesse count igual a n mais 1, pode haver uma sobrescrita de valores, né? Quem está lembrado aí já viu lá na primeira aula de sincronismo. Vamos ver a simulação da classe counter sem sincronismo, sem exclusão mútua. Então vamos imaginar que existam duas threads, thread 1 e thread 2, e vamos imaginar que a thread 1 comece a execução invocando o método increment, e que inicialmente a variável count esteja setada com 0. Então, thread 1 invoca o increment, n recebe count, que é igual a 0, e daí vamos imaginar que ela seja preemptada. Quando ela foi preemptada, entra em ação a thread 2, que vai invocar o método increment também. E vamos imaginar que ela dê continuidade. Ela atribui count para n, então n recebe o valor que é 0 ainda, e daí faz count igual a n mais 1, ou seja, count agora recebe o valor 1. Count foi atualizado. Quando terminar, vamos imaginar que ela seja preemptada e volte a execução para a thread 1. A thread 1 vai voltar do ponto onde havia parado. Então, do ponto onde havia parado. Então, ela vai voltar dessa linha aqui. Então, a próxima instrução, ela faz count e recebe n mais 1. Então, nesse caso, o valor de n local dessa thread era 0. Então, 0 mais 1, 1. Então, ela vai escrever em count o valor 1, mas o correto seria quanto? Seria 2, porque a thread 2 já havia escrito 1, e a thread 1 deveria fazer um incremento, que seria 1 mais 1, 2. Então, já temos aí um valor equivocado, não é? Um conflito. Por quê? Porque a gente tem uma condição de corrida entre a thread 1 e a thread 2, porque nós não tratamos de maneira correta a seção crítica. Qual é a seção crítica? A escrita de count, essa linha aqui. Essa linha, então, é uma região crítica e a gente deve garantir a exclusão mútua na execução dessa linha. Então, a gente tem que usar as ferramentas que a linguagem Java oferece, o uso de monitores, de locks. A solução com exclusão mútua, ela é bastante simples. A gente vai sincronizar o método increment inteiro. Para isso, a gente coloca a palavra-chave synchronized na frente do método. Então, vamos ver aqui. Temos a thread 1 e a thread 2, como anteriormente, e a variável count setada com 0.
começamos pela thread 1, que invoca o método increment, e aqui, para invocar o método increment, essa thread vai solicitar o lock, o monitor. A máquina virtual Java vai ver que esse monitor, que esse lock não pertence a ninguém, então essa thread vai adquirir esse lock. Adquirindo o lock, ela começa a execução do método. Faz n recebe count, count era 0, então n é igual a 0. E nesse caso, vamos imaginar que ela seja preemptada. A preempção ela vai existir, só que a próxima thread não deve conseguir entrar na seção crítica. Vamos ver se isso acontece de fato. Então, a primeira thread foi preemptada, vem a segunda thread querendo executar o método increment. Quando ela solicita a execução do método increment, a Java Virtual Machine sinaliza a ela que o lock, o monitor, está ocupado. Nesse caso, ela não adquire o monitor e ao invés de ficar em espera ocupada, ela fica bloqueada. Ela vai para um outro estado onde ela está suspensa à espera da liberação daquele lock. Fica bloqueada. Ao bloquear, quem volta a executar? Nossa thread 1. E volta a executar do ponto onde parou. Vai querer atualizar a variável count. Ela pega count, recebe n mais 1. N local já era 0, então mais 1, 1. Então, agora count vale 1. E ela libera o monitor, porque terminou o método synchronized. Quando termina o método synchronized, o que a máquina virtual Java faz? Ela vai até a lista de threads que estavam à espera desse lock, desse monitor, e vai desbloquear uma thread que estava à espera, no caso a thread 2. E essa thread vai adquirir o monitor e vai executar o método, vai fazer n recebe count, count já estava setado para 1, nesse caso agora segue, count recebe n mais 1 setado para 2 e libera o monitor. Estão vendo? Então essa execução ela foi feita com sucesso corretamente até o final. Por quê? Porque nós sincronizamos o código. A gente usou um método sincronizado, que através da palavra-chave synchronized, garantiu a exclusão mútua da nossa seção crítica. Java também permite que blocos de código sejam declarados como synchronized e não um método inteiro. Por que isso é importante? Porque há métodos que muitas vezes a grande parte do código deles não precisa ser sincronizada. Não é todo o código do método que é uma seção crítica. Então, se a gente coloca todo o método como synchronized, a gente vai garantir que apenas uma thread execute aquele método por vez. E daí a gente vai estar limitando a concorrência da nossa aplicação. Isso não é vantajoso muitas vezes. A gente poderia ter duas threads trabalhando em paralelo, vamos ter uma só. Então, a gente tem que identificar no código a região crítica que seja a menor possível. Quanto menos código for declarado como crítico, melhor o desempenho da nossa aplicação. Porque a gente vai ganhar em escalabilidade, tempo de resposta, a gente vai conseguir colocar mais linhas de execução trabalhando em paralelo. Então, a gente pode usar esses blocos synchronized sempre que possível. Como que a gente faz a declaração desses blocos? Assim, usando a palavra synchronized, colocamos aqui um objeto qualquer declarado, porque um objeto tem seu próprio lock. Então, a gente passa um lock para o bloco synchronized e protegemos a seção crítica através desse bloco sinalizado como synchronized. Sabendo que a gente pode sincronizar um método Java ou um bloco de código, vamos analisar esse programa da tela e ver qual é a melhor solução. A gente colocar a palavra synchronized num método da seção crítica ou no bloco, num bloco apenas. Então, esse código aqui, o que ele faz é declarar duas threads, onde cada thread vai manipular um inteiro compartilhado. Então, a gente tem um inteiro, está aqui, eu chamei de acumulador, e passo esse acumulador para cada uma das threads. Inicializo as threads e fico esperando elas terminarem.
Cada thread, quando entrar em execução, vai executar o método run e o que vai fazer é incrementar 1000 vezes o valor daquele inteiro compartilhado. Inicialmente, o valor inteiro é 0. Então, se as duas threads forem executar o método run, é esperado que ao final a gente tenha o valor 2000 como saída desse inteiro. Mas a gente já viu em algum momento, vocês podem até executar esse método, esse programa do jeito que está, que se a gente não proteger a seção crítica, tipicamente o valor de saída vai ser menor que 2000, porque a sobrescrita na variável value. Bem, quem não está entendendo, volta lá nas aulas que a gente já discutiu esse código, ok? Bom, onde está a seção crítica desse código? Aqui, ó. Onde a gente faz esse incremento é a seção crítica, porque a variável value ela está sendo manipulada pelas duas threads. Tem uma condição de corrida aí. Então, a gente pode colocar esse método como synchronized, nesse caso inserindo a palavra synchronized aqui, ou então abraçando essas 3 linhas com um bloco synchronized. Faz diferença no nosso caso? Nesse caso, praticamente não faz diferença. Mas se ao invés de o método run iterar 1000 vezes, essa iteração fosse posta aqui, nesse IncValue, faria diferença? Aí sim, a gente poderia fazer distinção. Se eu tivesse 1000 iterações desse incremento aqui dentro de IncValue e colocasse todo o método como synchronized, então durante um bom tempo, até que as 1000 iterações fossem realizadas, uma thread seria dona da execução desse código. Então tardaria mais para ver uma troca de threads. Então uma das threads ficaria executando e a outra ficaria irresponsiva, ficaria sem caminhar na execução. Na sua execução, isso é ruim, né? Uma outra abordagem seria colocar o bloco sincronizado essas 3 linhas dentro de cada iteração. Então, a cada iteração do for, as threads teriam chance de trocar de contexto. Uma entraria, a outra sairia dessa seção crítica. Deu para entender a diferença? Copiem o código e vejam as várias possibilidades de sincronismo desse código. Eu falei que monitores podem ser utilizados para garantir exclusão mútua e também para sincronizar a execução de threads. No caso da execução de múltiplas threads, para sincronizar essa execução, a gente tem algumas situações. Por exemplo, quando uma thread que detém o lock do objeto, mas não encontra uma condição favorável à sua continuidade da execução, ela pode invocar o método wait. E nesse caso, a máquina virtual Java liberaria o lock, passaria essa thread para o estado bloqueado, afinal a própria thread detectou que ela não tem condições de continuar a execução, e coloca essa thread no conjunto de espera daquele objeto. Então, essa thread vai ficar bloqueada até que a condição que ela encontrou como desfavorável se torne favorável para que ela volte a executar. Então, todo objeto Java tem associado a ele um conjunto de threads em espera, uma fila de threads que estão esperando por uma condição. Quando uma thread altera uma condição pré-existente, essa alteração pode ser de interesse de uma outra thread, a thread que alterou a condição deve invocar o método notify. Nesse caso, quando há uma invocação do método notify, a máquina virtual Java pega uma thread qualquer da lista de threads do conjunto de espera, move essa thread para o conjunto de entrada, que agora vai estar disponível para pegar o lock novamente. É o que a gente chama de uma thread que está no estado executável. Ela não está pronta, porque ela precisa do lock para seguir a execução, mas ela está sinalizando que ela quer pegar o lock. Agora ela está numa fila para obter o lock. Aqui a gente tem um código que pode ser utilizado por 2 processos. Um processo que quer inserir itens num buffer compartilhado e outro processo que quer ler itens de um buffer compartilhado. Então, esse buffer é compartilhado e a variável count
é uma variável compartilhada que diz se esse buffer está vazio ou se esse buffer está cheio. Vamos imaginar que a gente tem esses dois processos, o processo que quer inserir seja o produtor de itens e o processo que quer remover o consumidor. Vamos imaginar que inicialmente o buffer esteja vazio, ou seja, count igual a 0, e que um consumidor queira executar. Nesse caso, a gente entra aqui no while. Count igual a 0, sim, o buffer está vazio e o processo quer consumir algo, mas não existe nada a ser consumido. Nesse caso, esse processo, imaginando essa situação, essa condição desfavorável, o que ele vai fazer é, encontrei uma condição desfavorável, então eu vou chamar o método wait. O que esse método wait vai fazer? Vai colocar esse processo numa fila de espera e vai colocar esse processo para o estado bloqueado. Ele não vai mais ocupar a CPU. Ele vai ficar bloqueado. Até que momento? Até que um outro processo invoque o método notify. Então, por enquanto, ele está bloqueado à espera de um sinal de notify. Bom, ficou bloqueado, quem vai executar? O método produtor. O método produtor quer executar e verifica. Count é igual ao buffer size, ou seja, contador é o tamanho do buffer? Não, o buffer está vazio. Então, nada acontece aqui. Insere um item no buffer, atualiza o buffer e faz contador mais. Contador era 0, agora é 1. E esse processo produtor, imaginando que um outro processo já poderia estar esperando por um item ser inserido no buffer, faz um notify. Para quê? Para acordar processos threads que pudessem estar bloqueados à espera dessa condição favorável. Então, ao fazer notify, quem é acordado? O nosso processo consumidor. Nesse caso, ele é retirado da fila de espera e posto agora num estado que a gente chama de executável. Então, ele vai ser acordado e quando ele acordar, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar pegar o lock. Ao fazer, se ele conseguir o lock, afinal de contas esse método é synchronized, o que ele vai fazer é verificar novamente. Contador é igual a 0? Não, não é mais 0, é 1. Então, nesse caso, ele tem um item para consumir, vai fazer o contador voltar a ficar 0, porque ele consumiu o item, e vai notificar um possível processo produtor que poderia estar bloqueado porque o buffer estava cheio. Existe também o método notify all, que desperta todas as threads em espera pelo objeto em questão. As threads despertadas competem pelo lock, e lógico, esse lock só vai ser dado a uma das threads. As threads que não conseguirem o lock voltam para o estado de suspensão. A linguagem Java, ela então provê um monitor, que é um construtor de sincronismo de alto nível, e ela oferece muitas outras facilidades para programação concorrente. Ela tem listas, por exemplo, que são seguras de ser utilizadas sem que haja uma condição de corrida. Tem a criação de bancos de threads através das classes executors, semáforo, barreiras de sincronização e classes para problemas clássicos de sincronismo. Então, mais para frente, a gente vai ver que tem problemas de leitores versus escritores. Se existe uma thread leitora, uma thread escritora, quem seria priorizado? Várias threads podem ler ao mesmo tempo. E daí tem soluções. Java já tem classes para soluções de sincronismo desses problemas, assim como o problema do produtor-consumidor também. Quando a gente vai utilizar a API Java, muitas vezes a gente encontra na especificação, na documentação, que uma classe é thread safe. Isso quer dizer o quê? Que aquela classe só manipula dados compartilhados de maneira segura, sem que haja condições de corrida. Então, se a gente tem duas classes que têm a mesma implementação, mesma funcionalidade, uma lista, e uma é thread safe e a outra não é, e a gente vai usar aquela lista numa programação concorrente, a gente deve optar pela solução thread safe, né? Então, o código de thread safe garante exclusão mútua ou realiza uma operação de maneira atômica, né? Então, um exemplozinho aqui, né, o nosso código inc, que faz o incremento de uma variável compartilhada, ele deve ser
deve ser declarado como synchronized. Esse método, ele é thread safe. A gente estava falando de como sincronizar processos que compartilham memória numa mesma máquina. Mas como sincronizar processos que não residem na mesma máquina, que estão fisicamente distantes? Nesse caso, esses processos eles podem ser sincronizados através de troca de mensagens pela rede, pela internet, por exemplo. Então, em processos que não compartilham memória, o sincronismo é feito através de troca de mensagens. Existem duas primitivas básicas para o envio de mensagens: send e receive, para troca de mensagens, né? E daí o problema para essa troca de mensagens é o que fazer, como detectar mensagens que se perdem. Só que isso vocês vão ver lá no curso de redes de computadores, na disciplina de redes. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada rápida nos livros textos que tem códigos básicos para fazer essa comunicação via rede. O material dessa aula foi extraído dos livros textos do Tannenbaum e do Silberschatz também.